Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 2 pessoas muito especiais e que vocês conhecem muito bem aí em casa. A Marta e o José. Eu vou passar uma palavra para eles mandarem uns beijinhos aí para casa antes de começarmos as nossas reflexões. Marta. Olha, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte destas vastas janelas de conto. E um beijinho a todos os que moram cá e os que nos veem na diáspora. Muito bem, obrigada. Muito boa tarde. Mais uma vez nas vossas presenças, bem lá em casa. Para a gente é sempre um gosto estar aqui a falar por vós. Com a companhia aqui da nossa Marta. Vamos andando fazendo as que a gente vai podendo fazer desde muito que vocês gostem. Para a gente é um prazer. Obrigado. Muito bem, vamos então aqui ao nosso primeiro conto. Conseguiria identificar-te no meio de uma multidão, com os olhos vendados. Não precisaria do toque, nem de ouvir a tua voz. Bastava-me o faro. O teu cheiro é inagualável. Inebrias-me. Seguiste a viagem eterna. E agora resta-me este ninho vazio de ti e preenchido do teu cheiro. A cada lugar que vou, só anseio o regresso a casa. O teu aroma resiste, vicia-me, agarra-me a ti, ao pensamento de ti, à necessidade de ti. Mantens-me inebriada. Querem convencer-me a sair para além do imprescindível. Não posso. Não consigo, não quero. Quero estar onde perduras. Vivo onde o teu cheiro se cristalizou, nas paredes da nossa casa. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vamos começar pela Marta. O cheiro, para mim, tem muito que se lhe diga. E esse texto, como já falámos aqui antemão, é muito interessante. Tu aqui falas do cheiro da pessoa, do cheiro que transforma o teu coração, mesmo por vezes que esse cheiro não seja correspondido, mas é esse cheiro que bate forte, é por aquilo que tu amas. Tu podes falar aqui do sentido casal, do sentido apaixonado, mas também se pode falar do sentido pai, do sentido filho, quando chega, quando está ausente, está na universidade, falta o teu cheiro, do sentido tio, tia, parental, amigo chegado, que emigrou e falta aquele cheiro. Portanto, hoje em dia, eu acho que esse cheiro também se pode transformar em falta muitos cheiros. Porque nós às vezes pensamos que estamos a cheirar o certo, mesmo dentro das nossas próprias decisões, da nossa casa interna, não desta que te referes aqui no corpo, e nós estamos a tomar a decisão certa, porque as coisas à nossa volta têm uma envolvência já tão grande e influenciam-nos de tal ordem que nós não tomamos o contexto certo do cheiro, entre aspas. E às vezes, quando falo aqui com o meu amigo José, que é uma pessoa que eu estimo muito, ele diz que acho que vamos a falar nisso, que há muita falta de consenso entre essas camadas mais jovens, há muita falta de alinhamento do próprio ser. E esse texto de cheiro vem de encontro a esta ideologia que eu tenho. As pessoas às vezes apressam-se, fazem as coisas muito depressa, que até o próprio cheiro das coisas não tem a sua tonalidade certa. Seja nas paixões erradas, seja nas decisões da vida. Vamos pôr este cheiro entre parênteses e vamos levá-lo a outros parâmetros. Porque nós, por vezes, damos conta de nem sabermos do nosso próprio eu, do nosso próprio cheiro interior, que tem que brotar de dentro para fora, porque nós, quando vamos procurar como ela procura, ou ele, o cheiro da pessoa que não está, quando se sente feliz ao pé da pessoa que cheira, que esse cheiro é malebriante, é abafador da sua própria essência, da sua própria alma, tem que conhecer primeiro o seu cheiro. E muitas vezes falta. Há uma falta muito grande. Portanto, dessa... Tu sentes que o cheiro também faz parte da nossa identidade. O nosso cheiro faz parte da nossa identidade, Sim. não é? É interessante porque... Quando nós estamos em plena paz,
o cheiro que nós temos ou sentimos por alguém tem outra dimensão, outra vivenciação. Eu acho que o cheiro é uma das coisas que nasce connosco. Um bebê com os olhos fechados ainda não conhece o pai e a mãe, mas conhece-o pelo cheiro. Ela basta estar de costas ou tapada, se encostarem à mãe, ela começa logo a dar de si, porque o cheiro é o suficiente. Todas as pessoas têm o seu próprio cheiro, têm o inalador do nosso corpo, e consoante a maturidade da pessoa neste sentido, sendo ou não namorado ou marido ou filhos, qualquer um dos filhos tem um cheiro diferente. Estou-me a lembrar aqui de uma coisa, porque somos só dois na nossa casa e temos uma gata, a Maria Pantufa. Pode estar a roupa da minha mulher onde ela estiver. Onde estiver a minha é onde ela se deita. Eu estou no sofá, assim que me levanto, ela vai para lá. Pode estar ela lá, nunca há procura. Portanto, aquele é o cheiro que ela deu. As pessoas muitas vezes não dão valor ao cheiro. Por exemplo, há pessoas que têm mais olfato que os outros, têm mais apuramento no olfato que outros. Eu, por exemplo, entro em casa, qualquer coisa que esteja diferente, eu digo logo, olha, passa-se isso ou passa aquilo. E eu identifico, que é isto, eu identifico com aquele cheiro. Seja ele qual for, desde o momento que a gente tem. Há uma coisa contra hoje, que não havia há 50 anos atrás, ou há mais do que isso. Nós usamos sprays, deodorizantes, cremes, e isso aqui, que, moço e senhor, para nós, para a gente, para a nossa... mas que tira um pouco o odor natural. O nosso odor natural. Não é a mesma coisa. Aliás, é interessante porque existem pessoas que optam por toda a sua vida usarem sempre o mesmo perfume, porque consideram mesmo que aquele perfume é a sua identidade. E há pouco tempo estava a ler um artigo sobre, acho que era uma atriz, que iam escutar, ia sair do mercado o perfume que ela usava e ela comprou assim uma quantidade exorbitante antes que escutasse, porque ela identificava-se muito com aquele cheiro e ela sentia que se deixasse usar aquele cheiro perdia também um bocadinho a sua identidade, não é? Retirou-me esse toque de perfume, que é o Amaris, e eu fiz uma compra de 3 perfumes com medo que ele não voltasse ao mercado. Eu estou-me a lembrar agora de um cego de São Bartolomeu, que está para a América, não sei se ainda é o António, não sei se ainda é vivo, se não. E era uma das coisas que a gente depois vai aprendendo e vai tem sensibilidade para isso. Ele dizia assim, já sei que eras tu, mesmo sem eu falar. Eu, António, não tens a brincar comigo agora, como é que é? Teu cheiro. Eu às vezes ficava assim, bom, está bem, tu dizes. A outra coisa é que a gente, além do cheiro, temos também o ouvido. Uma das coisas que me surpreendia muito era o cheiro do António, para todas as pessoas, não era só para mim, olha, é fulano, é secrano, é beltrano, não é? Era o barulho dos carros. Passava um carro, estava dentro na pastelaria lá em São Bartolomeu, passava um carro no caminho, olha, vai fulano. Passava um táxi, olha, isso aí é fulano. A verdade é que quando a gente tem menos um sentido, os outros tornam-se mais apurados também. E aquilo, eu fui criado com aquilo ali, a gente éramos muito amigos, ele cantava muito bem. É claro que a gente tinha aqui como ele. E foi uma das coisas que me fez pensar muito, dizer assim, por isso vem aquela coisa dos bebés identificam os pais através do cheiro porque não os conhecem. Pois também é engraçado que a gente também qualifica cheiros como cheiro a bebê, não é? Consola aquele cheiro a livro, não é? Exatamente. Há depois cheiros que a gente identifica e caracteriza e é muito engraçado porque o cheiro efetivamente leva-nos a memórias. É engraçado. Não é? O cheiro remete-nos a... Isto cheira a mofo, isto deve estar aqui há muitos anos. Isto é uma história. A gente, a última vez que eu estive lá, na biblioteca
do Palácio de Queluz. Tem uma luz aqui enormíssima, não é? Entrar à porta, porque há lugares onde eles põem qualquer coisa por causa do bicho, não é? Eles lá têm um morcego muito pequenino que comem. E eu disse, qualquer coisa aqui diferente, mas tem aquele cheiro que, principalmente o papel, escrito há pouco tempo, tem muito petróleo, muito cheiro a petróleo. E por final altura que me explicaram, o homenzinho que estava lá disse, o senhor não deu por isso ainda, eles são muito pequeninos, eles passam aqui, está a ver, olha, ali então os tais morcegos que comem tudo e mais alguma coisa, eles não vêm então. É o cheiro que a gente identifica. Eu já falei nisto aqui uma vez, nós, quando saímos daqui, 3 ou 4 ou 5 dias que nós estamos cá à volta do aroma, da maresia, do mar, do campo, da serra, daquele ar puro da serra, sair de casa de manhã, abrir os pulmões e cheirar, não sei o quê. É o que nós achamos muita falta lá fora, porque, olha, se é uma casa, é um prédio, é isto, é aquilo. E é muito interessante que o cheiro é um sentido muito importante quando a gente fala em atenção plena. A gente já falou aqui várias vezes de atenção plena ou do mindfulness, que é esta necessidade que tem a ver também com baixar também o nosso cortisol, aumentarmos a nossa serenidade, é estarmos presentes no aqui e no agora. Estarmos presentes no aqui e no agora é também abrirmos aqui ao olfato, não é? É sentirmos cheiros. Sentirmos cheiros que até se a gente estivesse distraídos com a vida, a gente não sentiria. Exatamente. E à nossa volta eu noto que há uma N variedade de cheiros, que nós às vezes, com a azáfama do dia-a-dia, com o stress que a vida nos impõe, não é só os cheiros, a gente perde muita, entre aspas, iguaria que a natureza nos dá, seja óptica, palativa ou até mesmo, e muito bem, olfativa. Eu há tempos estava curiosa. E a gente sujeita, falta só o tátil, não é? Falta Mas eu outro dia, há tempos por causa disso, eu estava a ver touros, gosto muito de ver touros no mato, sou apaixonada por touros, adoro um cavalo, mas amo um touro. E então, eu toquei assim numa parede. As minhas paredes têm musgos, mas aqueles musgos estavam secos. Aquela sensação, veio assim uma adrenalina, uma coisa engraçada, como se houvesse entre a parede, o musgo e eu, uma simetria, uma comunicação. Energética, não é uma comunicação energética. Aquilo fez-me um dia ou dois, um bem interior, uma coisa impressionante. Aí há tempos, a gente ali ao pé da minha casa tem cagarros. E aquele barulho Sim. maravilhoso era tanto que assustou uma pomba que tem um ninho perto da minha casa e ia preservo para ninguém ilhar. Eu sou preservadora dos seres vivos, adoro preservá-los. Ela, quando se espantou um bocadinho, teve que se ausentar do ninho por causa daquele barulho intenso, porque não costuma ter tantos. Ela removou o ninho, já tinha os ovinhos lá, veio um odor, um cheiro, a procriação, quente daquele colo de banho, fez uma purificação na alma. O cheiro tem uma capacidade, a visão tem muita, mas o cheiro tem uma capacidade de entrar. Eu acho que qualquer sentido, se a gente foram quiser, bem feitos, foram todos se a estudados gente quiser para... realmente sentir, a questão é que muitas vezes nós não nos permitimos Não. ter o tempo suficiente para Exatamente. sentir as coisas, mesmo até em termos, não é, visuais, não é? Por exemplo, uma coisa que é interessante que falam, eu estava aqui a falar dessa questão de baixarmos o cortisol, e este contacto com a natureza é muito importante, por exemplo, o contacto com os pés na terra, pés nus, descalços, Abraçar não é? uma árvore. Desnudados, abraçar uma tão árvore. bom. Essa troca de energia, quando falaste da questão de passar a mão pelo musgo e sentir E que arrepio. essa simbiose, não é? E esse contacto com a natureza é realmente extremamente importante e nós deveríamos realmente usufruir mais vezes, não é? E quando falamos também nessa questão de baixar o nosso cortisol, aumentarmos a nossa serenidade, a nossa paz, falamos muito da caminhada óptica. E a caminhada óptica é nós caminharmos, olhar para as coisas. Ai que giro aquilo. Porque muitas vezes temos a tendência de caminhar com visão túnel. Eu trabalho há tantos anos em Angra e ainda hoje descubro maravilhas em Angra. Porque Eu sou assim, observadora. porque é assim, quem tem mais ou menos a minha idade, que viveu até ao sismo
qual era quando a gente chegava à Praça Velha, a gente não precisava estar a saber, não precisava ver, podíamos tapar os olhos, e quando a gente chegasse à Praça Velha, a gente sabia que estávamos na Praça Velha, porque o Berbreia tinha o café puro ali ao canto. E a gente, Berbreia Lourenço, que engraçado. epá, Isso é esteve tão na giro. Praça Velha. E o Isso é tão barulho da giro. máquina. E é tão giro, porque é engraçado, porque uma coisa que eu me refiro muito é cheiro a São Joaninas. E a gente está perto agora das São Joaninas. Mas já cheira. Exatamente, cheira a São Joaninas. E é tão interessante, porque é isso, a gente vai criando estas memórias olfativas. Mas agora falou numa coisa muito interessante. Falou no cheiro do café do canto do Berbreia. Mas a gente dava mais 3 passos. Eu via-se já, sem sequer cheirar, as pipocas da ginginha, que eram Exatamente. vendidas em quantidades ancestrais. Que engraçado. Havia sempre lugares que nos marcavam Nos marcavam. pela visão, pelo tato, pelo cheiro, por exemplo. Bastava a gente chegar ali 2 portas ou 3 abaixo do Padre Amiguinho, onde vendia macaquinhos e carrinhos e não sei o quê, a gente já sabia que estava lá. Estávamos a chegar lá perto. Aquele cheiro, as coisas pintadas à mão, E, por exemplo, vinha. Também não tínhamos outros cheiros, não tínhamos gasolos, não tínhamos Sim, gasolinas, sim, não sim. tínhamos essas coisas assim. havia. Estava mais, E também estávamos momentos distraídos. talvez A gente isso. trabalhava A gente- e tudo, mas não talvez tinha isso, mas é stress. A gente ocupa-se muito com redes sociais, ocupa-se, a gente está Exatamente. sobreestimulados, Corre a gente para o está trabalho, tem a hora do sobreestimulados, almoço. não é? Mas uma coisa gira, 4 mercearias na mesma freguesia, ali pertinho. Uma tinha um cheiro intenso a café e a feijão, a outra eles faziam muito comida para tasca, porque eu tinha uma carrocinha e uma tasca que ia para baixo, mas provavelmente de verão. Mas na mercearia fazia-se caramelos caseiros, minha mãe ia ajudar a fazer rabuçados puxados à mão, ficavam muito transparentes. E mais acima havia uma mercearia, mas uma parte dela era homeopatia. O cheiro que havia ali, a mistura de ingredientes, pronto. E engraçado, que eu chegava a perguntar à minha mãe, mas como é que num espaço tanto pequenino, estas mercearias sobreviviam? E ela dizia assim uma coisa muito engraçada. Nós tínhamos, o avô tinha uma barbearia, isto é o caso só do avô, todos iam lá cortar o cabelo. Tinha uma marcenaria, tinham 5 marceneiros ali. Uma vez ia-se fazer uma cadeira ao Sr. Joaquim, outra vez ia-se fazer ao meu avô Luís. O meu avô todas as semanas rodava às mercearias, teu avô rodava às mercearias para dar o mesmo lucro que eles também davam na barbearia. E o sol nascia para todos. Antigamente se trabalhava muito à plana, à mão, Tudo. lixava-se, não sei o quê, e usava-se muito na nossa terra o cedro de mato. E ainda hoje se usa, compra-se bocadinhos de cedro de mato para se pôr nas gavetas por causa da traça. O cedro de mato, quanto mais se esfrega, mais aroma deixa. E é um aroma sozinho, só dele, que não tem mais nada que seja parecido com aquilo, em que tu podes passar lá hoje e dali a 15 ou 20 dias voltas lá para Os cavacos. Os Pá, lá. cavacos daqui têm um cheiro infinito, maravilhoso. E queria só que a gente também falasse aqui numa questão que eu acho que é muito importante aqui do conto, que é: seguiste a viagem eterna e agora resta-me este ninho vazio de ti e preenchido do teu cheiro. Ok? A gente está aqui a falar realmente de uma situação de luto, não é? Pois, porque eu queria, seguiste a viagem eterna, praticamente como a gente começou a seguir já desde o princípio o cheiro do café, o cheiro disso, o cheiro daqui. Nós seguimos sempre uma viagem, seja ela para o bem ou para o mal, certa ou errada, seguimos sempre uma viagem. E desta viagem que a gente passa, vamos passar por sítios em que nos vai marcar pelo odor. E aqui, eu acho interessante aqui também essa questão do conto, a vivência do luto, não é? E como nós sabemos, o luto tem várias fases. E, efetivamente, nós estamos aqui presentes ainda em relação a uma... Penso, no meu entender, uma personagem que é uma mulher que perdeu o seu marido. E que está muito recente ainda. Exatamente, que é muito recente ainda, numa fase de negação. Porque ela ainda só se sente confortável na casa, daquilo que a gente percebe, ela ainda vive do cheiro, com a dor que a casa ainda tem em relação à presença do marido, que já E faleceu. há pessoas que até nem se desfazem dos objetos. Exatamente, que Mas fica não se tudo fazem como se fosse mesmo. um museu.
é como se fosse um museu. Ele deixou o casaco aqui, o casaco fica aqui. Ele gostava das impressionante. coisas assim, as coisas ficam assim, não é? Não consigo. Isto é muito ainda na fase da negação. Que isso não ajuda. Há pessoas que levam anos. Há pessoas que Não levam anos na ajuda primeira fase. a libertar a dor que já existe, que é tão grande. Nós. Exatamente. Porque a gente sabe que o luto tem várias fases. Uma das fases é a negação, não quer dizer que elas chegam todas sempre à mesma ordem, mas geralmente a primeira fase é a negação, é não acreditar que aquilo possa ter acontecido, e uma maneira é mesmo manter quase um museu e não haver, a casa fica imutável. E aqui percebe-se que ela está um bocadinho nesta fase porque ela nega-se a sair, só quer sair nas coisas essenciais e chega à casa para sentir o cheiro. Nós sabemos que com o passar do tempo, que o cheiro vai acabar por se desvanecer, mas se calhar não vou abrir as janelas às vezes suficientes para que o cheiro não se vá, se calhar não vou mudar os objetos e o sentido da casa para perpetuar essas memórias. E vi uma reportagem muito interessante sobre pais que perderam os filhos perderam filhos crianças num atentado a uma escola nos Estados Unidos, e muitos deles tinham os quartos dos filhos completamente intactos. Cá na Terra. Completamente intactos. Quer dizer isso, cá na Terra. E eles dizem que para eles é mesmo quase como manter também viva a memória e preservar. Alguns deles já estavam a conseguir dar um passo à frente e até já, mas todos faleceram na mesma altura, porque foi um atentado. Alguns já estavam a conseguir dar um passo e pegar no quarto e transformar o quarto, e outros permaneciam com o quarto tal e qual como Há um filme tinha. francês que fala disso. Ela fica viúva, depois emigra para o interior da França, e a partir do dia que viuvou, nunca mais usou o seu perfume, mas sim o do marido. E então ela agarrava-se ao perfume, como quem se agarra a Deus, ou algo assim, para pedir forças para caminhar. E dizia sempre, e dizia aos filhos, tudo o que temos, o pai ajuda com a mãe, o pai está aqui no perfume. Isso é pesado. Aqui no conto está muito bem feito, diz: seguiste a viagem eterna e agora resta-me este ninho vazio de ti, preenchido do teu cheiro. Portanto, não se diz quantos anos ele já tinha partido, nem quando não partido, mas ela ainda continua com aquele cheiro. Nós entramos num sítio em que frequentamos várias vezes, e a gente chega lá, a primeira coisa que a gente apanha, falta aqui fulano. Ele até pode estar no lado de dentro, mas costuma estar. Outras vezes, por exemplo, se ele fuma, por exemplo, olha, fulano está lá no café, a gente ainda não entrou, fulano está aí dentro, porque o charuto que ele fuma já está a chegar cá, já sei que ele está lá dentro. Não é? São tudo coisas que vão marcando, vão ficando. O cheiro das pessoas representa para aquela pessoa quase como uma miragem daquela pessoa que ficava naquela cadeira. Não é? Por exemplo, pode ser uma tolice minha, eu como em qualquer lado, numa cadeira qualquer. Na minha casa, a minha cadeira para me sentar é naquele canto da mesa, sempre. Ali pode ser a coisa mais simples, mas para mim, se for num outro sítio, a melhor iguaria não tem o mesmo gosto. Portanto, o que eu costumo já há muitos anos foi ali. E nós, humanos, habituamos-se muito a isso. Aos cheiros, Somos criaturas de ao hábitos. toque, à sensibilidade das coisas. Quem tem essa sensibilidade? Há pessoas que nunca chegam até isso, fazem de contas que não existe, ou não sei o quê. Nós que, principalmente quem escreve, e tu sabes que também escreves, agarramos-se mais a pequenas coisas, por isso é que talvez saem aquelas coisas que no outro dia me perguntaram como é que eu conseguia escrever e disse, eu não sei. Só sei que escrevo. Sinto, cheiro, eu sinto o cheiro daqui, sinto o cheiro dali, o eucalipto, disto, daquilo, e consigo transportar para o papel aquele cheiro que eu sinto. É uma parte que marcou, eu passei. O cheiro de uma vaca, o cheiro de um cavalo, o cheiro de um cão, tudo isto são coisas que a gente com os olhos fechados conseguimos identificar. Basta que está com a Marta, está com a Tânia há muito tempo, se usas um perfume normalmente, de repente passaste aqui e disse, olha, a Tânia passou aqui.
porque ficou. É uma marca de identidade da pessoa. Portanto, a gente não precisa estar a ver, bastou. E ela vê isso, agarra-me a ti, ao pensamento de ti e à necessidade de ti. Porque há pessoas que não têm este, pronto, olha, foi. Não. Tem muitas vezes que eu fico a pensar, eu vi fulano, ou cheirou-me a isso. É impossível que eu estou a sonhar, não é? Pronto. Mas não é. É tal sensibilidade, o tal carinho, o tal conviver, o amor, ou da convivência da pessoa que se entranha e que nós não conseguimos apagar isto de nós. Exatamente. Não conseguimos. Quando há Mesmo amor que queiramos, verdadeiro, não se não apaga. conseguimos apagar. Não conseguimos. É engraçado porque fala-se realmente em 5 fases do luto. E a primeira é esta, a negação. Depois vem a raiva, não é? Que é realmente perceber a pessoa partiu, porque é que isto aconteceu comigo, porque é que isto aconteceu na nossa família, isto é uma tragédia. Depois vem a parte da negociação, que é aquela parte, ok, e se eu fizer isto? Por exemplo, eu acho que essa questão do perfume, de usar o perfume do marido é a fase da negociação. Se eu usar o perfume dele, ele vai estar mais perto e eu vou conseguir ter mais força. Exatamente. Não é? Porque depois passa-se esta fase, mas depois vem a fase da depressão, da tristeza profunda, que é mesmo, ok, ele não está mesmo cá. Há pessoas que fazem luto muito tarde. Sim. A ressaca delas é tardia. É exatamente. Por exemplo, uma pessoa que ninguém é obrigado a chorar, mas uma pessoa que ama de verdade aquela outra pessoa, evidentemente, seja o que for, amizade, parentesco, grau parentesco elevado, menor, não interessa. E naquele dia, ou naqueles dias, não deite cá para fora, é péssimo. É péssimo. É muito. Pode acumular em doença. Em doença, e a pessoa depois torna-se uma apática, não tem quase coragem, um encorajada, zombie, não é? Encorajada por si própria a remover peças, a fazer um luto exterior e um luto interior, porque a gente se estiver sempre a calcar na mesma coisa, a ver a mesma coisa, por um lado pode ajudar, mas por outro lado também dá-se. É o que ele diz. Estagna-nos, não é? Torna-nos estagnados. Não deixam ir. E ficamos ruminantes também. É o que ela diz aqui. Não deixam ir. Mantens-me inebriada, querem convencer-me a sair. Mas não conseguem. Não consigo, exatamente. Não conseguem. E depois a gente tem então essa fase da depressão, da tristeza profunda, depois temos a fase da aceitação, que é finalmente perceber, ok, foi. E está tudo bem, e vou conseguir sobreviver. Tenho as memórias, posso-me agarrar a essas memórias felizes que vivi com essa pessoa e sou mais grata por ter tido essa pessoa na minha vida. A gratidão tem que ser superior à tristeza dela ter partido, não é? A gratidão de ter vivido e de ter conhecido essa pessoa. E depois há quem já fala em acrescentar uma sexta etapa, isso é muito interessante, que é o significado. E isso fez-me lembrar um bocadinho, por exemplo, à semelhança daquilo que a família Carreira fez em relação à morte da filha, à Sara Carreira, que é criar significado, ou seja, eles passaram por essas fases todas e depois chegou uma altura em que, ok, minha filha morreu, mas isso não vai ser em vão. Então, fizeram a Fundação Sara Carreira e ajudam, não é, jovens a conseguirem o seu estudo. Pronto, tem aqui uma determinada missão. Então, transformaram isso a num morte... objetivo. Exatamente. Muito interessante. Num objetivo, numa missão. Por isso acrescentaram mais uma etapa ao luto. Depois da aceitação pode até vir o significado, que é de vamos tornar válida, não é? Mas hoje também há aqui um contraposto deste cheiro. E deixa-me dizer que eu conheço vários. Vários e várias. Nem sequer sentem a falta de cheiro. Que é aquela pessoa, ufa, vamos partir para outra. Acho que também já há certos amores que já não são amores, há certos lutos que já são esbanidos. Não, o luto para mim não é a roupa preta. Sim. É o sentimento e a especificidade da pessoa. Mas há uma coisa muito importante que tu disseste, que é, aliás, das primeiras coisas que nós devemos fazer num processo de luto é acolher as nossas emoções. Exatamente. E se eu estou triste, chorar. E se me apetece Não tem gritar, problema. grito. Dá um soco na parede, dá-se. Exatamente. O que acontece é que muitas pessoas vão reprimir as suas emoções e depois só se permitem senti-las muito mais tarde. E às vezes muito mais tarde já numa situação... Demais. Exatamente, Sabes, que já não é é tarde tarde. demais. Sabes, se eu tivesse muito dinheiro, Não me lembro ao certo há quantos anos foi, e houve umas palestras em Santa Bárbara, e eu sei o nome dele, mas agora não me recordo, que ele veio cá sobre o luto. Sei que tinha morrido um marido de um primo da Olivete, e ela estava muito difícil, e eu vou falar sinceramente,
Até àquela altura, não para não saber que era um luto, mas não tinha a percepção correta do que era o luto. Para mim, tu não estás de luto, teu pai morreu, a tua avó, a tua tia, não sei das quantas. Podes estar de vermelho, de amarelo, de cor-de-rosa, como é que tu quiseres. Tu é que sabes se estás de luto ou não. Tu é que sabes quando acaba o teu luto ou não. Se vais fazer... E todos vivem em etapas E o muito luto não tem a ver diferentes. com a cor, tem a ver com a dor. Não, é isso. A gente levou lá essa rapariga pela... Já mesmo fomos assistir isso tudo para ela, ver se ela conseguia, porque ela pediu-me para tirar o fogão do lugar onde estava, pediu-me para tirar a máquina de lavar do lugar onde estava, até me pediu para tirar o símbolo da louça e disse que não podia tirar porque tinha que fazer aqui tudo de novo, não sei o quê, porque ela via. Em todas as partes da casa. Ela estava sentada numa salinha que tinha, ela até pediu para ter uma televisão que tinha um espelho, porque ela via através da televisão o espelho, não sei o quê, e via lá o marido. A gente inquietou-se com esta história. Quando depois fomos fazer aquele, fui lá várias vezes e tem várias coisas escritas num caderno que eu fui tomando nota, em que há pessoas que nunca conseguem fazer O verdadeiro o verdadeiro luto. Ou seja, terminar o luto. É bola para a frente, é modos de sobrevivência. E depois às vezes morrem. É aí que está, porque é assim, não há nada pior do que sentir, mas se falou aqui há pouco, eu posso gostar muito de ti, aconteceu-te qualquer coisa, eu não preciso estar perto de ti, nem ter ido ver, ou no hospital, ou num lugar qualquer, para me emocionar e pensar na Tânia, ou na Marta. Vamos ver uma coisa, amanhã há uma outra pessoa que vem fazer este programa, não é? Para nós, eu vou falar por mim, não é? Para nós, não é o mesmo programa. A gente vê isto na televisão, nos cinemas quando mudam de ator, nas novelas quando mudam de ator, em tudo aquilo que seja. Não é, pode ser igual, até pode ser melhor do que o outro, não sei o quê, mas não é a mesma coisa. Aquela visão que a gente tem, aquelas coisas todas que nos marcou, fez isso. Mantens-me, queres convencer-me a sair para o além do imprescindível. Quer dizer, ela na sua mente continua a cheirar, continua a ter o cheiro dele, que pensa que ele que é que está a fazer com que ela o siga. Aquela parte do luto que ela já devia ter acabado, porque não fala aqui quanto tempo seja, o cheiro dele continua ativo em qualquer parte que ela esteja, dentro ou fora de casa. E ela até aqui diz que evita sair de casa. Exatamente, porque ela gosta de estar onde o cheiro dele perdura, nas paredes da casa dela. Exatamente. Da casa dela. E isto acontece muito. E a gente depois, claro, porque a gente diz assim, não há palavras que eu te vou dizer porque faleceu. Não há, o que eu te posso dizer, dar-te um abraço e sentires que eu estou contigo. Pronto. E quando a gente não sabe o que há de dizer, mais vale não dizer nada, mesmo. Não vale a pena, porque Às vezes dizemos coisas que são simpáticas, mas que não são empáticas e que podem magoar a pessoa. Eu posso estar a pensar que estou a dizer, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi nas tais formações que eles deram à noite, eu sei o nome do homem e ele veio aqui várias vezes, não consigo recordar. Eu tenho o livro dele que eu comprei. É a gente chegar e dizer assim, olha, estava a sofrer tanto, ainda bem. Porque muitas vezes não é a própria pessoa que está a sofrer, mas sim quem anda à volta. E quem anda à volta acaba por ser assim. Quando esta pessoa querida parte, aí fica estas coisas. E a gente depois vai atrás daquilo. Eu vou fazer... Não, eu não vou fazer aquela sopa porque fulano gostava muito. Ou então eu vou fazer para dar porque fulano gostava muito. Não, eu não vou vestir aquela camisa porque era a camisa preferida dele. Ou eu não posso ver a camisa numa outra pessoa que eu a possa dar
porque não consigo vê-la na outra pessoa. Ou então, posso dar ao contrário. Sim, e às vezes também... De dar e de gostar de ver na outra pessoa, se ela respeita, se ela usa, se ela faz. Muitas vezes quase nos obrigamos a viver o luto da maneira que as pessoas, ou que a sociedade considera que a gente deve viver. Nos impôs, exatamente. Luto para mim não é uma impressão, exatamente. é um sentimento. É um sentimento. Mas as pessoas dizem que eu sou um bocadinho fora da caixa, sou completamente fora da caixa em muitas coisas. Ninguém vai me impor o meu luto, nem o que é que eu vou fazer. Isso até uma semana depois, tiver tudo à porta que for da minha mãe, a minha mãe vai ser sempre a minha mãe. Claro. E não é tudo o que estiver lá em casa que eu vou ver, vou chorar mais e me deprimir, e vou gritar e vou sofrer, que vai fazer de mim ser mais Marta. Claro. Eu posso ter um dia de funeral, desculpem a minha expressão, um Henrique cabelo vermelho, uma calça preta, um blusão cor-de-rosa, mas o meu coração vai estar mais negro que a roupa que eu vou vestir 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Nós fazemos, o ser humano faz cada vez mais. Hoje em dia, esta camada jovem, graças a Deus, está a fazer um desmame que eu estou a adorar. Mas ainda há muita gente, que já disse aqui isso várias vezes e digo sempre, não vive a vida. Vive o que os outros acham que eles devem viver. É um erro. Vivem expectativas enorme. Dos outros e não as suas ambições. Enorme. Há um país, outro dia vi uma coisa engraçada. Geralmente os homens é que dominam os países. E há uma tribo em que as mulheres... Matriarcal. É matriarcal. Elas têm direito a ter 7 homens. E eles têm que se embelezar muito, têm que ser muito bonitinhos, têm que se prezar muitos dias para agradar as mulheres. E elas é que ditam certas regras. Mas o engraçado daquela tribo é que há um poder de liberdade em muitas coisas. Há os costumes e as tradições, como temos aqui, a gente não vai numa croação com a pomba do Espírito Santo ao contrário. Ela vai direitinha. Mas há muita coisa naquela tribo que é livre, porque eles consideram que o ser humano deve ser como a natureza. Criativo. O vento para a direita, para a esquerda, o sol nasce do oeste, poente, de frente. Podemos andar despenteados, digamos assim, descalços, não é? desnudados. Há certas coisas que não têm regras. Eles são mais felizes que nós, que andamos sempre com medo do que os outros dizem. Não é? Parece que a gente anda A gente não está na cadeia, mas, entre aspas, estamos numa cadeia. Porque a gente passa a vida, a gente tem que respeitar o próximo. A gente tem que ser leais ao próximo. A gente tem que cumprir regras, porque as regras fazem parte da sociedade e têm que existir. Mas regras e regras. Eu não vou agora vestir esta roupa, esta hora, para a minha vizinha dizer, olha, não tenho que vestir a roupa. Eu não vou pôr este pano no caminho para amarrar no portão, hoje ao domingo que não passa padeiro, porque se passar alguém para a missa vai dizer, esta deixou o pano aqui. Isso para mim é zero. Exatamente. Bem, a gente tem mesmo que concluir o nosso primeiro conto. Então, ir para casa, se realmente estiver a passar por uma situação de luto, já falámos aqui na questão de aceitar as vossas emoções, vivam as vossas emoções, acolham-nas, é muito importante. Partilhem com familiares próximos, com amigos, partilhem a vossa dor, procurem comunidades de pessoas que possam estar a passar por alguma dor semelhante, porque é sempre importante nós falarmos com alguém que também já possa ter passado por alguma coisa próxima à nossa, porque ajuda-nos a perceber que não estamos únicos que nós estamos sozinhos também nesta dor. Por favor, façam também um esforço de manterem o vosso autocuidado. E o que é isso? De se alimentarem bem, de fazerem a vossa higiene, de poderem sair de vez em quando. Permitam-se a fazer isso, incentivem-se também a fazer isso, está bem? E finalmente, se sentirem realmente que a dor é muito difícil de ultrapassar sozinhos, que podem estar a entrar numa espiral muito difícil de sair, também existe sempre ajuda profissional a quem vocês possam recorrer, está bem? Um beijo muito grande e a gente volta já. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos de volta. E vamos então ao nosso segundo conto, a nossa segunda reflexão do dia. Lá fora, o vento engolia as árvores e chovia como se o dia seguinte cessasse de existir. Dentro das paredes de casa, ela observava a lareira e o seu rosto alaranjado pelo quente da chama afagava-lhe os pensamentos. A chama forte e alta dançava-lhe numa provocação de como a vida pode ser intensa. Colocava lenha para instigar o fogo.
a permanecer audaz à sua frente e ganhava coragem para refletir sobre si. Adormeceu e sonhou-se. Acordou, no mesmo vento que engolia as árvores e na mesma chuva que fazia duvidar o dia de amanhã. Deparou-se com as cinzas na lareira, inertes e escuras, mas como que numa metáfora à vida, ignorou-as. Desvalorizou-as porque, mesmo que o dia seguinte cessasse de existir, o seu eu fora sempre uma chama ardente. Colocou conscientemente amor em todas as coisas e alimentou a vida como a lenha alimenta o fogo. Muito bem, nosso segundo conto, José. Olha, eu li este várias vezes porque me fez lembrar outras passagens com cinzas, fogueiras, lareiras, hoje não se faz muitas, não sei o quê, antigamente fazia, sempre é proibido, não sei das quantas. Lá fora, quando nós estamos em casa, principalmente um dia de inverno, de invernoso, quantas vezes a gente não pensa, lá fora o vento vai levar a árvore, vai não sei das quantas, nós aqui temos o calor da lareira, temos a acender a lareira. Esta lareira pode ser uma lareira de lume, de lenha, como pode ser uma lareira de uma pessoa. Pode ser o aconchego daquela pessoa, o calor daquela pessoa, que faz com que a gente esqueça aquela parte que tem lá fora para voltar cá para dentro das paredes da casa, dentro das nossas paredes, com aquela pessoa. Pronto. Quantas vezes, mas passa-se comigo várias vezes, principalmente a escrever, se está mau tempo, escrevo muito melhor. Se o tempo está triste, escrevo muito melhor ainda. Se eu estou numa maneira macambúzio, mais sombrio, ainda mais escrevo, porque me faz entrar mais dentro de mim. A dor dá-nos mais criatividade. Exatamente. Por isso, a chama que eu deixo, a chama que a Marta deixa, que a Tânia deixa, seja lá quem for que passou, que está, mas é a tal pessoa que, como se acabou de dizer há bocadinho, que os dois têm, está entranhada em nós. A gente vai ter que conseguir, aos poucos, desfazer-se desse entranhamento para que a gente consiga viver a nossa própria vida. Não é? Lá fora o vento e as cinzas para acender a lareira para que ela dê calor à casa, só porque ela vai dar calor à casa, é uma coisa. Acender a minha lareira porque o meu calor é o teu, é o da Marta, é o da minha mulher, é o das minhas filhas, é outra coisa. Uma das coisas é a gente pôr a mesa para 3 pessoas ou 2 pessoas, todos os dias temos que pôr. Outra coisa é a gente pôr a mesa para 4 ou 5 no fim de semana. A lareira é totalmente diferente, o calor daquela mesa é totalmente diferente. Aquilo que nos vai aqui dentro, porque a gente vai ao mais pequeno pormenor, seja ele qual for, porque vem cá fulano ou ciclano ou beltrano. Portanto, vamos acender aquela lareira que está cá dentro. Precisamos de mais intensidade. Vamos acender aquele fogo que está cá, que a gente às vezes pensa que ele que está apagado. Mas não está. Está um pouco adormecido, precisa ser abanado, com o tal vento lá fora a mexer com a árvore, em que nós fazemos a mesma coisa. Isto é a minha maneira de eu ver. Quer dizer, afagar os pensamentos que a gente tem, precisa que a gente sacuda. E para este sacudir a gente precisa do vento. E este vento pode ser tu, pode ser a Marta, pode ser outra pessoa qualquer, que me dê um toque naquela altura certa que me faça acender a minha lareira. Muito bem. Marta. Interessante que a vida é... Os dois contos geralmente relacionam-se aqui no programa. E este é, vamos acender o fogo, vamos pegar um bocadinho só atrás, fazer o luto ou fazer outras situações da nossa vida, com doença ou isso também é um outro tipo de luto, ou vamos mesmo só aquecer a nossa casa e depois vamos recolher as cinzas e saber o lugar das cinzas. As cinzas, há um ponto final. Os antigos diziam, não, a cinza não é um ponto final, a cinza alveja a roupa. E faziam barrelas muito interessantes com a cinza, que ficava às vezes melhor com a própria lexívia.
E então, se era roupa branca, aquele ia para a corda a ver quem é que tinha a roupa mais alvejada ou mais branca. Mas depois havia mesmo um enterro definitivo. A cinza era peneirada, ia para a roupa, alvejava a roupa. Nós temos que saber, na nossa vida, distinguir fogo de cinzas. E há muitas vezes pessoas que não conseguem pôr as cinzas de lado. E na sua casa interior, como na sua própria casa, na gerência familiar, na gerência maternal, na gerência geral de uma casa, interior ou exterior, continuam sempre a debater-se com as cinzas. As cinzas já é pó. É passado. É passado. Vamos construir uma lenha nova, vamos construir uma fogueira nova e vamos dar asas a um lume novo. Porque se nós andarmos sempre presos, agarrados como uma ventosa a algo que não nos leva a lado nenhum, não há fogo novo, não há o aquecimento, não há a mesa posta com aquele lume. Eu digo sempre, a lareira todo o ano cheira bem, mas cheira muito melhor na noite de Natal. É que até na noite de Natal, isso vai de encontro ao outro conto de cheiro, a lareira de Natal cheira melhor, mas tu não vais depois pegar nas cinzas e pôr num potinho e deixar lá a cinza do fogo. Como também não precisas ter em casa o pote das cinzas de alguém. Tu tens que ter na tua mente que existiu esse alguém, partiu para uma dimensão melhor e que fica o bom, o menos bom, o suficiente, como tu, como todos, desse alguém, não as cinzas da vida, da casa e do alguém. É porque diz aqui no conto e muito bem, quer dizer, estava completamente, é pequeno, mas muito, um conteúdo muito grande. A chama forte e alta dançava-lhe numa proporção de como a vida pode ser intensa. Basta nós embarcar, um imigrante, não é? A chama pode ir um bocadinho abaixo, mas não apaga. Mas quando ele volta, e que a gente se abraça, a chama levanta, a gente sente o calor cá dentro. Até o cheiro é outro. Nem mais. Portanto, não é só mesmo o facto de dizer assim, porque fevereiro foi-se embora, pronto, é outra vida, é outro dia, amanhã é outro dia, não sei o quê, porque há muita a gente tem um costume de dizer amanhã é outro dia. Não, amanhã é outro dia, a gente sabe que amanhã é outro dia. Agora, nós não conseguimos esquecer de um momento para o outro o dia de hoje para passar para o dia da manhã. Se conseguir, isso era uma maravilha para nós. Isso era como é que se chama dizer isso? Era ouro sobre azul, não é? Passou, acabou, morreu, está feito. Não, não é assim. Há qualquer coisa sempre dentro de nós que nos acende a chama. Uma lembrança, um cheiro, uma pessoa que anda, tal e qual fulano a andar, não é? Uma conversa de rua que se vai puxar, Tudo isso que nos faz aquecer e acender a tal lareira, a lareira do amor, a lareira do prazer, a lareira do conforto, a lareira de tudo e mais alguma coisa que nós temos, que a gente temos da várias gratidão pela lareiras. vida, não é? Da gratidão pela vida. Porque há muita gente, eu sei disto porque a gente, ao longo da vida, passamos por muitas coisas e havia pessoas que diziam assim, tu lembras-te de cada uma? Porque é assim, só se dá valor às coisas quando a gente as perde. Enquanto elas estão ali, até pensei, estamos a estrovar. Tem lá livros em casa aos montes. Eu gosto, ela gosta, a gente... E agora estamos a dizer assim, o que é que a gente vamos fazer àqueles livros? Os filhos não os querem, pronto. Já fui falar à biblioteca, ficaram assim, a gente depois disto. Eles estão lá. Lá de vez em quando eu vou lá e vou, os livros de fulano, Beltrano, daquilo que li, alguma coisa que eu preciso para escrever qualquer coisa, vou lá ler aquilo e isso aqui para ver se... Quer dizer, é a tal chama, a tal acha que a gente pôs, não na lareira verdadeira do lume, mas na minha lareira interior, que me fez arder, aquecer, para que eu me lembre da Tânia, da Marta. E até para iluminar também os outros, não é? Aquecer os outros. Porque quando isto é uma coisa
acho que é em consonância com toda a gente, porque quando eu estou triste, no grupo onde eu estiver, está tudo triste. Podem até não estar, mas para mim está tudo triste. Não há calor, não há chama, não há... Até que pode estar a ver, eu é que não estou lá naquele... A minha chama está a apagar-se. Basta apenas uma conversa da Marta, uma conversa tua, uma coisa da pessoa qualquer, ou uma visão que eu veja, ou uma coisa que eu leia, em que aquela chama volta outra vez a vir cá ao lado de cima. É uma das coisas que o ser humano tem. Muito bom ainda, é isso. Acordou no mesmo vento que engolia as árvores. A gente no inverno aqui, as pessoas ficam a dizer, não sei o quê, porque chegaram uma vez há anos, estava em França, e alguém de Porto me ligou a dizer que era para a gente ir para lá porque aqui ia fazer muito temporal, não sei o quê. Estão em calma porque eu estou em França e as minhas filhas estão a dizer, mas isto vai passar, temos habituados com isso. E se a gente for às pessoas que vivem nas Flores e no Corvo... As intempéries ainda são mais fortes quando Se dizem que as coisas fora de prazo fazem mal, não é nas Flores nem no Corvo, porque eles comem N coisas fora de prazo. Mas falaste uma coisa engraçada já agora, o falar, a chama que a outra pessoa pode sentir. Eu posso sentir uma chama em relação a uma conversa que tiveste aqui. As cinzas também às vezes são pensamentos que levam dias e dias aqui a remoer. A chama já está muito pequena, está deteriorada. Em relação aos teus livros, podemos sempre fazer uma coisa interessante. Portanto, a nossa sociedade tem um espólio de livros arrecadados de várias pessoas. E quem quer senta-se lá e lê. Junta de freguesia, centro comunitário, vamos acender outra chama na tua freguesia com os teus livros. Os idosos uns podem querer ler, outros podem querer jogar as cartas, dando a oportunidade de ter mais uma vertente a deixar chama, fica no lugar onde estás e vai fazer bem a outras pessoas que vão ter a mesma vertente e o mesmo gosto que tu. Mas há muita gente em casa, usa lareiras, usa recuperadores, salamandras, põe tudo quentinho, tem mesas faustosas, os miúdos não falta nada, mas cada verdadeira chama, eu vejo nos olhares das pessoas tanta cinza, que nem a árvore, como diz aqui, nem os fortes do vento nas árvores, nem a chuva a bater na janela, como dizia Camões, que é a chuva pingue-pingue, o vento lá fora, será vento, será chuva, quem bateu agora? Estão tão vazios, quando será que estas pessoas que me rodeiam, muitas delas, vão ter um fósforo, ou um acendedor, ou uma pedra contra pedra, ou uma brisa que consiga acender aquela é? chama? Porque a gente fala às vezes com pessoas que têm um olhar tão profundo, tão cinzentado, que é muito difícil ver aquela chama acender. Porque aparência, beleza exterior não é chama. Não é chama. Não, pode... Chama esta lareira bonita acesa, que até deixa o vento ecoar juntamente com a própria chama, estás a perceber? Eu costumo, a frase não é minha, mas eu costumo dizer muitas vezes, que já vem muito antigo isto, depois foi-se perdendo, não é? Podes vestir ouro, mas não te fica bem. Exatamente. E podes vestir um trapinho e fica-te a matar. Tudo vai depender da maneira que tu te estás a sentir e da maneira que eu te estou a ver. Porque se eu estiver a ver a Tânia pelo vestido que tenho, é uma maneira de eu ver. As cinzas, a lenha já não existe, nem sequer tem, nem tão poucas cinzas. Mas se eu tiver, passar por ti e tiver a ver a Marta que eu conheço lá por dentro, a chama é outra completamente diferente. Eu vejo ao longe, epá, a Tânia vem aí, para o tempo que eu não havia, tenho saudades dela. Vamos acender aquela pequena chama. E eu acho que é interessante aquilo que vocês estavam a falar da gente acender a chama do outro, e às vezes a gente percebe mesmo que acendeu a chama do outro. Não é? A gente pode ver que a pessoa está um bocadinho mais taciturna, não é? E a gente diz assim, olha, o exemplo que o José estava a dizer, assim, tinha saudades de te ver, dá cá um abraço. E isto, e a gente sente logo, não é? Aquela reanimação na outra pessoa, é quase como se estivéssemos a recarregar também as baterias da vida, não é? Não posso explicar bem. Eu sei que foi no YouTube, e foi há 2 dias, já tarde da noite, era 1 e tal da manhã, e vi
um excerto de uma entrevista da Simone de Oliveira. Eu fiquei perplexa, deliciada. Uma mulher ardente. mesmo. Ardente. E por causa de chamas, por causa... ela casou, este casamento atual, muito tarde. E ele andava sempre, ela diz isso com as suas próprias palavras, andava sempre a rodear para ver se o fogo, o lume, pegava. Eu, morna, em face cinzas. Então, ela não disse face cinzas, mas eu faço mas tu essa estás a fazer comparação. agora essa... E ela depois fala de uma coisa essa engraçada. ligação. Depois demos o laço e enlaçámos-se. E o lume, o fogo, ardeu, queimou. Aquela expressividade mesmo de Simone. Mas vocês pensem uma coisa. Depois houve a partida. Houve a partida e ficou a minha escrita interior, a minha chama interior, o meu livro interior, que a capa é só minha e o título é só meu. E há uma coisa interessantíssima que ela diz no fim. Não morri, continuo a arder e faço, no que me resta de vida, aquilo que para mim é prazeroso. Meninos, julguem-me como quiserem. Arde a chama de um bom whisky, de um bom cigarro, de um bom café, se calhar de uma mini saia e de uma saia bastante curta, de uma racha longa, de um decote grande. Pescoço, são marcas da vida. Varizes, o que eu andei. Peles caídas, o que eu vivi. São só sorrisos, meus amores. E acaba a minha entrevista. Quer dizer, aquilo fez-me recuar 3 vezes. Basta que a gente, assim, para quem conhece e quem gosta de seguir, por exemplo, eu não tive esse prazer, arranjei forma dela ter esse prazer, a minha mulher teve o prazer de quando a última, talvez a última ou a primeira vez, não sei se ela teve cá outra vez, ela veio ao teatro. Ela tem os livros dela e gosta muito, é uma coisa séria. É um fenómeno. E eu consegui que ela fosse autografar o livro dela. Eu não fui, não tive permissão para isso, mas consegui, no trabalho que estava, não sei o quê, consegui que ela fosse. E ela, mandaram lá dizer e ela disse, não, disseram, não, ela não pode de maneira nenhuma, não sei o quê. E eu disse, e ela disse, mas a mulher que está ali fora para a senhora assinar os livros, o livro que seu, ama sem a conhecer. Ela entra. E ela estava no camarim lá, e ela disse, era só para assinar o livro, já passou meia hora. E estão na conversa do ela não tinha tempo. Ela não tinha tempo, mas teve aquela meia hora para estar com ela. Olha, isto foi uma chama que já vinha, se estava a meia chama, saiu para... Mas também diz uma coisa, ela não tinha tempo ou não queriam que ela tivesse tempo? Isso eu não te posso dizer, eles são artistas, sabes como é. Mas muitos artistas vão ao Teatro Angrense e a outros teatros, que já fui a vários, e há sempre alguém que olha para o relógio porque não pode dar 5 ou 10 do seu tempo para nós pousarmos com o artista. Isso aí depois também é outra... Ela veio sozinha, mas é assim, foi uma coisa que me marcou, que não foi a mim, mas foi uma coisa que me marcou, porque ela não conhecia lado nenhum. Mas tu vês nas entrevistas dela, ela é uma pessoa simples. Porque tu se reparares, nas entrevistas que ela dá, ela não fala de Varela no passado. É no Varela do presente. Ela fala no Varela no seu presente. Ele já morreu, ela já enterrou, já fez o luto, já fez isso tudo, mas continua a falar no Varela no seu presente, na sua vida cotidiana, mas também não deixa de fazer a sua vida não, para a morte dele. Não, sabe distinguir o joio do trigo. Exatamente. Mas eu está gosto... um luto resolvido. Exatamente. Falam da Amália. Mas continua a amá-lo. Eu gosto da Amália, mas vou-te ser muito sincera. Gosto da Amália, respeito a Amália e quem ama a Amália. E sou fã da Casa da Amália 100%. Que é um programa que existe, que eu acho que é um ex-libris. Mas para mim, a grandiosidade da Simone ultrapassa muitas fronteiras. Ela é uma mulher, sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Adoro. Exatamente. Sempre à frente do seu tempo. É uma das coisas que me marcou muito. Duas pessoas que me marcaram muito. Uma foi ela, pela sua maneira de ser,
a sua maneira de falar, sem curvas, Subterfúgios. diretamente. E a outra pessoa, a gente já não tem tempo, mas a outra pessoa é ir a um curso ou uma formação e vejo um senhor em cima do palco, com um casaco preto vestido com as mangas compridas, um casaco comprido, um monte de papéis, mete papéis aqui, depois mete papel ali, mete papel acolá, que tinha estado quase 2 ou 3 horas a falar, não disse nada que gostasse, e eu então virei para a minha mulher que estava ao meu lado e disse, bom, aquela trazia tudo, não sei o quê, levou aquele tempo todo, este que traz aqueles papéis não sabe onde é que se vai meter, vai-se. Foi um engano. Levaste uma chapadinha de luva branca. Foi uma coisa fora, quer dizer, eu conhecia o nome, aliás conheço os 3, do mais novo, que são 3 irmãos, todos eles médicos, do mais novo somos bastante amigos, escrevo para lá muita vez, lá para a clínica dele, que ele é de crianças, e depois disse àquela, estás a ver? A mania que a gente tem do rótulo. Um engravatadinho, o cestinho direitinho. O maluco e o alucinado, coitadinho. Não me digas isso, que eu sei isso perfeitamente. A gente vai mesmo terminar, e quero só terminar com esta frase aqui do conto que a gente acabou de ver, que é: feliz de quem consegue realmente chegar a si próprio, olhar para si e poder dizer que sempre foi chamar dente. E que tem consciência que colocou amor em todas as coisas que fez e que alimentou a vida como a lenha alimenta o fogo. Até para a semana. Vamos mandar beijinhos. Beijinhos para todos e até para a semana, se Deus quiser. Ou para o próximo programa.